Oi, gente, mais um programa na Calinha Entrevista, diretamente aqui dos estúdios da UTV, agora no bairro do Morumbi, em São Paulo, também para os telespectadores da TV Guarulhos e os internautas da Viva na TV. O meu convidado de hoje já esteve aqui, mas no primeiro programa falamos mais sobre música, né? Ele que foi do Trem da Alegria durante anos e continua, claro, aí no meio musical. Mas há 2 semanas atrás, nós fomos surpreendidos com uma notícia na coluna do Léo Dias. Na verdade, ironizando de certa forma algo que Luciano Alves do Nascimento já vive há muitos anos. Léo Dias questionou o trabalho do Luciano, que é um trabalho espiritual, é um dom, e hoje ele quer falar sobre isso. Mas antes, vamos ver o que Léo Dias disse na coluna dele. Pronto, falei. Ex-Trem da Alegria atende com jogos de tarô pela internet. Luciano Nassim, que faz parte do Trem da Alegria, ou que fez parte do Trem da Alegria, agora dá consultas de tarô psicotrônico. Então, vamos falar sobre isso. Luciano, deu uma polêmica danada, muita gente te procurou. Sim. Alguns ironizando, alguns te xingando, outros te parabenizando, mas é uma coisa que já existe há muito tempo. Vamos começar do início. Como é que você descobriu isso? Conta um pouquinho do início dessa história toda. Em primeiro lugar, um prazer enorme estar aqui, né? Hoje você não vai cantar. Não, hoje não. Hoje não vou cantar. E um beijo a todos que estão aí pelo Facebook também, né? O pessoal que está no meu Facebook ali, tá ali naquele cantinho. Estamos beijo ao vivo pra você. pelo Facebook da UTV, pelo meu Facebook do Luciano. Mandem perguntas. Desde moleque, desde muito pequeno, isso acontece comigo. Eu quando era bem mais novo, eu via coisas, via situações que eu não entendia, das quais hoje eu consigo entender, né? E eu sempre tive essa busca espiritual, fui atrás de muito jovem, de várias religiões para entender. Passei por várias delas, tive incorporações, tive insights, tive mentalizações, canalizações, até chegar no Reiki, há 20 anos atrás, e entender o que era o Reiki. E me iniciar na grande fraternidade branca dos mestres ascensionados, e eu comecei a adentrar várias ramificações até conseguir sacar exatamente o que eu tinha que fazer. Mas quando você era bem pequeno, o que você via, o que você sentia? De alguma forma você falou isso para alguém? Isso te assustou? Como é que foi esse processo muito jovem? A única pessoa que realmente sabia de tudo era minha mãe. E o que você via? Eu já cheguei a ver muitas coisas. Espíritos, né? Gente que já se foi. Eu fui o único neto a ver a minha avó quando ela faleceu. E eles falavam com você? Alguns. Uhum. Alguns falavam. E eu cheguei a ver naves, né? E hoje eu falo abertamente mesmo, vi disco voador, não estamos sozinhos no universo. O cara que falar que nós estamos sozinhos no universo está louco, porque seria um desperdício de espaço muito grande de Deus, né? Colocar só a gente aqui, nesse universo imenso. E eu tenho a sorte de ter minha mãe do meu lado, que viu também, então assim, não estava louco, entendeu? Não estava maluco. E orbes, outras coisas que eu falava, não vou falar porque senão vão me chamar de louco. Mas isso, de certa forma, te influenciou na infância? Mudou a sua infância por causa desse seu dom? Mudou muita coisa, né? Por exemplo? Eu tive um grande apreço pelo universo feminino. Então eu sempre tive muito respeito pela mulher, com relação ao sagrado feminino mesmo, né? E depois que eu descobri, inclusive, algumas religiões que não são tão patriarcais, eu percebi o que eu estava fluindo sem saber. Como, por exemplo, a gente não chama a Terra, a gente chama a Terra de Gaia, de Mãe Natureza. Então esse lance da grande mãe me influenciou muito e eu entendi lá atrás por que eu tinha tanto respeito pelas mulheres em si. E eu fiquei tão feliz de entender isso mais velho e de saber que eu fui instruído, de certa forma, por alguns mentores lá atrás. E eu fiquei tão feliz com isso que eu falei, nossa, o caminho é esse, né? O caminho é esse. Mas nesse primeiro momento, qual foi a atitude da sua mãe? Ela já foi imediatamente procurar ajuda? Não. Ficou preocupada? O que Não, que ela vocês entendeu fizeram? perfeitamente, porque a minha avó era uma feiticeira de tribo, né? Uma índia, que é a mãe dela.
A minha outra avó, por parte de pai, era médium. Né? Nossa, Então, assim, eu tenho esse lance na família já meio latente. Então, para ela, soou muito natural, assim. Isso influenciou na tua carreira? Não. Você tinha intuições de momentos, assim, se vai dar certo, se vai dar errado? Se eu tinha, eu não lembro. Se eu tinha, eu não lembro. Tem algumas situações estranhas, assim. Por exemplo. Até uma pessoa, um tempo atrás, falou assim... você sabia, por exemplo, que algumas casas noturnas iam falir? Eu falei, não. E não sabia mesmo. Eu só decidi não tocar mais em casa noturna. Em determinadas casas noturnas. Falei assim, não quero mais fazer. Eu quero fazer shows diferentes. E, de repente, alguns lugares começaram a capotar e... Você já sabia? Eu falei, não sabia. Agora, se eu realmente sabia, não... Pode ter sido um aviso né? indireto, pode né? Ser, ou pode direto, ser, na verdade. Assim, eu não tive nenhuma informação privilegiada. Você falou de incorporações. Sim. Isso é uma coisa que muita gente questiona, né? Porque a gente vê, claro, encenações. É muito fácil você criar encenações, você criar situações até para benefício próprio, ou seja, financeiramente falando. Incorporar. Como é que isso aconteceu? Isso faz tempo. Vamos colocar aí uns... Eu tô com 43. 13, 15, 17, 20. Sou bom de matemática, percebeu? Ainda bem que você foi cantar. Né? 17 anos, mais ou menos. Como é que aconteceu? Aconteceu do nada. Você estava onde? Tive um apagão, eu tava, se eu não me engano, acho que eu estava na casa da minha mãe. Sua mãe é sempre sua testemunha, né? Parece não, que é nesse dia não era ela. Nesse dia eu estava não. entre amigos. E aí foi uma coisa muito louca que aconteceu. E daí pra frente eu comecei a ver, frequentei o Kardec. Né? Então o Kardec começou a me dar uma linha. E eu comecei a ver coisas em alguns centros. Eu comecei a conversar com pessoas, a entender, a ler. Eu falei, não, eu preciso entender o que é isso que está acontecendo comigo. Isso, de certa forma, nunca te assustou? Porque muita gente claro. fala... Lógico. Lógico. Como é que você lidava com o medo e com a vontade de desenvolver? Eu lidava mais com o medo, né? A vontade de desenvolver não era tanta, mas isso já foi natural. A coisa começou a desenvolver natural. E eu falava, gente, mas o que está acontecendo? Né? E isso é muito louco. Né? E você começou a trabalhar isso? Sim. Como? Qual era a sua rotina? Em lugares, né? A gente tem sempre um dia para fazer determinadas situações e tal. Até o momento que eu comecei a não ter mais tempo. E eu falei, eu preciso me dedicar. Tanto em outras religiões que eu passei, como o xamanismo, como a própria Wicca. Você foi procurando. Procurando. Eu passei pela Saint-Honoré, passei pela Messiânica. E fui procurando, né? Isso sem contar católica, evangélica. Sim. Eu fui procurando. Por isso que eu falo, eu não tenho religião, eu sou universalista. Eu consegui extrair pelo menos um pouco de cada uma. Muito bom. As coisas boas. Né? Eu costumo dizer que o homem estraga a religião e a religião estraga Deus. Então, assim, eu consegui, pra mim, essa é a minha opinião, tá? Eu consegui extrair o néctar de cada uma. E que explicação você tem pra... Por que você? Né? Por que algumas pessoas? O universo... Mas isso são várias, tá? Não, eu sei, mas são eu tô inúmeras pessoas. É que justamente isso, esse é o grande pepino da história toda, porque eu fui famoso. Sim. Entendeu? Você é famoso. Você pode exatamente. não estar... Não estou tanto... mas assim, se eu não tivesse tido essa explosão do Trem da Alegria, nada disso estaria acontecendo, o cara não teria falado nada. Sim. Porque o problema não foi ele falar da notícia que eu jogo. Eu realmente jogo tarô, faço tarô pela internet, como muitos outros terapeutas fazem. E, às vezes, incrivelmente... melhores ou diferentes do que eu. Claro. Né? Jamais, acho que os profissionais que fazem a coisa séria, eles têm que ser enaltecidos. Né? Agora, o meu caso é porque realmente fez assim, eu sei lá o que... Ele escreve assim, sei lá o que é isso. Então, não sabe, vai estudar. O tarô psicotrônico, né? Ele fala, sei lá o que é isso, é verdade. Se não sabe, vai pesquisar. Pesquisa antes de falar. Sabe? Todo jornalista tem uma palavrinha que o povo esqueceu, que chama apuração, né? Olha, e tem o Google, né? Põe lá. Tarô psicotrônico. Meu Deus, What it means, né? Tudo bem, mas é uma coisa... Então, pega a palavra psicotrônica e entenda o que ela quer dizer. Né? E assim, aí, por causa disso é que surgiu aquele lance todo mundo Mas te chamando. Surpreendeu a notícia? Claro. Eu não esperava, eu tava divulgando minhas coisas na internet. Ué, mas a internet é uma rede eu não liguei pra nenhum programa de TV e falei assim, dá pra você divulgar aí a parada pra mim? Não. Verdade, isso é verdade. Eu já liguei antes pra falar de música, ninguém quis saber. E
como é que você começou Você tem que pagar para poder aparecer em alguns programas de TV. Como é que você começou a trabalhar? Falou assim, agora eu vou trabalhar com isso e de repente você viu que funcionava para as pessoas. Ah, faz tempo. A primeira experiência, assim. Faz tempo, porque assim, eu sempre procurei alguma coisa que me trouxesse para um lado um pouco mais científico. Porque o espiritual tem isso. Você procurou o científico nisso tudo? O espiritual tem muito disso, né? Ah, é espiritual, será? Porque o ser humano tem a dúvida. Claro. O ser humano tem o pré-julgamento e o julgamento. Por mais que o Mestre Jesus tenha falado não julgue para não ser julgado, o ser humano não entende. Então ele julga. Tem gente que não acredita em Deus, pô. Tem gente que não acredita então, em Deus, justamente. Dá então pra não dá nem para claro. questionar muito sobre isso. Claro. Mas eu procurava alguma coisa que me mostrasse, não só espiritual, mas energeticamente. Então assim, e eu descobri que tudo no universo é energia. Nem tudo é espiritual. Mas tudo no universo é energia. Qualquer coisa no universo é energia. Nem tudo é espiritual? Nem tudo é espiritual. Então, por exemplo, às vezes eu vou tratar uma casa com a radiestesia e às vezes a pessoa fala, puxa, eu estou ouvindo barulhos, eu estou ouvindo, tem uns barulhos estranhos, uns armários. Tá bom, eu vou medir. A hora que eu meço não tem nada na casa. O problema da casa é forma pensamento. Alguém que morou lá, naquele mesmo local, e que brigava muito naquele determinado local. Ele emitia ondas magnéticas para aquelas paredes, para aqueles armários, para aqueles móveis. Ele emitia aquela frequência e naquela frequência de forma pensamento aquilo ficava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma vez eu li, eu não lembro se foi num livro do Chico, eu não vou dar a autoria, mas dizia o seguinte, que em toda casa, por mais que ela seja uma casa nova, sempre tem alguém que habita. Alguém. Ou algum espírito. E diz que casas antigas, claro, os casos são mais comuns, porque pessoas morreram lá dentro, pessoas se separaram. Nessa coisa da radioestesia, né, que você consegue sentir isso? Sim, a gente Você tem gente, almas, espíritos dentro de uma casa? Na verdade, eu uso duas técnicas. Até a radioestesia não detecta espírito. Tá, o que detecta? Ela a sua detecta sensibilidade? Energia telúrica, ou seja, energia da Terra, que são as malhas terrestres que causam cansaço, depressão, elas vão puxando, a energia puxa, ela é sugada pela Terra. Isso é uma coisa da Terra. São malhas terrestres, que são energias Hartmann e energias Curry, que elas cruzam em norte-sul e cruzam na diagonal. Um cruzamento Hartmann e um cruzamento Curry. Isso dentro de uma casa. Dentro de uma você tá casa, medindo, isso no globo terrestre. Num lugar. Isso no globo terrestre. Isso tem no globo terrestre todo. Mas, por exemplo, que lugar da casa... Não importa. Isso eu vou fazer a medição para justamente descobrir onde está esse cruzamento. Essa energia. Então vamos supor que você está na sua cama. Aí eu vou fazer a medição e na sua cama tem um cruzamento Hartmann. Ele pode não ser tão nocivo, mas ele pode ser muito nocivo. Dependendo do que você tiver. No sentido de puxar energia mesmo. De deixar a pessoa sugada. Agora, se nessa mesma situação eu detectar um cruzamento Curry, que são dois alemães, tá? Que descobriram, Hartmann e Curry. Em cima disso, um outro cruzamento, a pessoa pode desenvolver um câncer. Você está brincando? Você desenvolve doenças por causa... Energeticamente? Energeticamente. Não tem nada a ver com o espírito. Isso é só energia da Terra. Uma coisa natural da Terra. Então, o que o radiestesista faz? E o que a gente faz através da radiônica, a gente consegue, através da geometria sagrada, com gráficos, ou até mesmo torres de orgonite, ou outros artefatos que a gente pode usar, neutralizar essa energia. Fala para mim de resultados que você já teve. Pessoas Vários, que você já teve. imensos. Dá um exemplo que te surpreendeu, de certa forma. Ih, cara. Exemplos incríveis, assim, de pessoas que usavam drogas e não usam mais. Você tirou essa energia. Isso vem também vamos dizer assim, do universo? Isso o vem vício? do universo. Isso vem do universo para a pessoa, da pessoa para o universo. Então, assim, não sou eu que faço isso. Eu sou apenas um instrumento nesse momento da energia da pessoa. Então, é movimentar a energia da pessoa. Por isso que eu costumo dizer que esse tratamento é 50%. Os outros 50% precisa ser a pessoa. Se a pessoa não quiser, não adianta nada. E acreditar, né? A gente fala da fé. Justamente. O tratamento radiestésico, por exemplo, casas que tinham sérios problemas de brigas, de discussões, zerado. Mas é um dia? Ou é um tratamento? Não, é um dia. Em um dia você faz como se fosse uma limpeza. Sim. Por isso que as pessoas questionam. É até, vamos dizer assim, explicável que questionem em determinadas situações. Sim. Porque você só não pode questionar sem saber. Claro, você tem que conhecer, né? Tem que conhecer. Você não pode falar assim, isso aí é balela. Você não sabe.
Você leu pra saber? A gente vai até a casa do Léo Dias, ele é tão briguento, né? Quem sabe seja uma coisa energética que você tire dele. Eu não sei, Ele eu não sempre tá no conheço meio pessoalmente, então ele não posso sempre está falar no disso. meio de polêmicas. Claro, na verdade, você tem jornalistas, eu não sei se ele é formado em jornalismo, deve ser. Cada um tem uma linha, né? Uns criticam, outros já têm uma coisa mais do bem, de falar Sim. bem. Quando é para falar mal, eles evitam, não querem falar mal. Isso energeticamente também é explicável. Com certeza. Mesmo porque não existe crítica construtiva. Toda crítica, ela é destrutiva. É mesmo? Toda ela. Toda crítica é destrutiva. Por quê? Porque ela sempre vai afetar o ponto final da outra pessoa. Se a pessoa não tiver um equilíbrio e um ponto muito forte, estruturado, para entender que a opinião dela é dela e não sua, e que isso não vai entrar na sua mente e não vai modificar o final do seu caminho, aquela crítica construtiva pode modificar e você se dá mal lá na frente. E como é que as pessoas te procuravam antes? Como é que você começou? Foi a internet que te deu isso? Não, porque a internet surgiu há pouco tempo. Não. Antes, como é que você começou a trabalhar isso com as pessoas? Aconteciam coisas muito doidas, né? Assim, eu não falava muito sobre. E, às Você vezes, falava com quem? Eu falava com pessoas que tinham um pouco desse lance, tipo espiritual, um pouco assim e tal. Eu começava a conversar. Você sente, né? A gente vai sentindo. Então. Eu lembro, por exemplo, que teve uma vez que a gente estava tocando, eu estava tocando num local e um dos músicos da minha banda estava mal. Começou a ficar mal, uma dor de cabeça incrível, uma dor de cabeça incrível. Ele falava, gente, meu Deus do céu. E eu falava, cara, eu posso ajudar e não sei o que fazer. Porque você oferecer ajuda para alguém é muito preocupante. Ah, cara, eu posso fazer um lance aí? O desespero dele foi tanto que ele fez assim, pelo amor de Deus. Faz aí. Né? Eu fiz, tá bom. Aí eu pedi pra todo mundo sair, fechei a porta e fiz um reiki. A hora que terminou, ele olhou pra mim e fez assim, cara, sumiu a dor. Eu falava, meu, sumiu a dor, cara, sumiu a dor. E a gente tocou aquela noite toda e não teve dor de cabeça. Como é que a gente explica? Eu sei porque eu já recebi um reiki, né? E a pessoa não encosta em você. Não. É aquela coisa da mão. É energética, da energia. porque na verdade a energia aqui. Você mede essa energia que sai daqui? Sim, às vezes sim. Você sente alguma coisa? Sinto. É muito fácil uma pessoa, a mão do reikiano ela já é diferente. A mão do reikiano é diferente. Mas você estudou para fazer isso? Claro. Sou feito nível 1, nível 2, nível 3 o mestrado. Então assim, exatamente isso que as pessoas não entendem. Não é botar a mão. Existem símbolos, existem as situações de estudo. Existe uma apostila de estudo que você tem que estudar para ser um reikiano. Não é assim, eu sou um reikiano. Não. Tem todo um processo. Tem todo um processo, não é tão simples assim. E a gente, exatamente isso, a gente consegue, por exemplo, presta a sua mão. A gente consegue, por exemplo, através de um símbolo, fazer você sentir a energia. Quer ver só? Você começa a sentir ela quente. Quente. Ela vai queimando. É verdade. Essa é a mão do reikiano. Credo, Luciano. Entendeu? Que medo, Vivi. Agora sim, você também sente a positividade e a negatividade da pessoa por tocá-la? Sinto os pontos. Como assim? Os pontos energéticos. Você consegue definir uma pessoa tocando? Não. Eu sinto os pontos energéticos da pessoa quando ela não está bem. Porque a gente isso eu uso muito pêndulo, porque é por isso que eu quis fazer o lance científico da coisa. A radiestesia me trouxe esse lado científico. Porque por mais que eu tenha a intuição, por mais que eu olhe para a pessoa e fale, meu, tá zoado ali, eu não vou sem... A tua intuição também funciona. Sim, ela funciona, mas eu não vou sem o científico. Eu não vou sem a minha régua de Boves, eu não vou sem o meu pêndulo, para realmente fazer uma detecção exata. Por exemplo, faço radiestesia magnética. Então, nós conseguimos, através da radiestesia magnética, detectar os pontos que não estão bons no corpo, ou seja, dói aqui. Aí eu vou lá, meço, realmente está sem energia, porque a dor é ausência de energia. Então eu meço o ímã, coloco um ímã naquele lugar para justamente, um ímã de Nimbe para poder magnetizar aquela dor e tirar aquela dor da pessoa. Se está com falta de energia, a polaridade vira e eu coloco um ímã justamente para energizar aquele lugar, também para tirar a dor daquela pessoa. Eu não vou olhar a olho e falar assim, não, você está com dor aqui, eu vou colocar um ímã, não. Eu vou medir tudo. Porque eu estou lidando com vida, eu estou lidando com pessoa. E o meu lado científico
pede para que seja dessa forma. Você já teve um resultado inverso? Ou Não, seja, graças a a Deus, pessoa não. ter uma reação adversa daquela Não que mesmo você porque previu? eu explico para as pessoas o seguinte, quando a pessoa faz um tratamento psicotrônico comigo, ou seja, da mesa psicotrônica de Horus, que foi desenvolvida pelo Dr. Edivaldo Cantelli, essa não é a minha é o tarô psicotrônico. Tá, vamos explicar primeiro a mesa. a mesa. O que é a mesa? A mesa nós trabalhamos com várias, é um dispositivo quântico que acessa um sistema do universo. Ou E seja, aquela mesa que a gente mostra no final do programa sempre, aquela mesa que você faz o programa, é a sua mesa Não, psicotrônica? naquele lá é o tarô. É o tarô Tá. psicotrônico. Gente, depois eu volto. Tá. Isso. A mesa é... Tá, Eu vamos mandei lá. umas fotos pra você. Mandou? Mandei. Só Você que eu não não viu? vi, não. Você não viu as fotos, né? Não. Ah, menino. Acho que não chegaram. Não chegou, eu mandei as fotos. Mas não chegaram. Então, mas tudo bem. E aí o que São as acontece? coisas. Mas dá pra entender, tá? Eu tenho uma mesa. Sim, a mesa psicotrônica, eu utilizo muito esse dispositivo justamente para ter uma detecção precisa de tudo aquilo que está acontecendo com a pessoa. Mas qual que é o material dessa mesa? É um PVC. É um PVC. É um PVC. Tá. Só que a simbologia dela, os arquétipos que existem nela e todo o formato que ela faz para enviar uma energia radiônica, que é o grande lance da energia, que ela é enviada para aquela pessoa aquilo que ela precisa naquele momento para melhorar. Isso é visível? A pessoa, eu tô lá na mesa com você. Depende da... Eu vejo alguma Depende coisa? da sensibilidade. Tem pessoas que sentem a centrífuga do comando Ashta DC, Centrífuga de quem? do comando Ashta Shera. O que é isso? É um comando de 50 bilhões de homens no espaço. Eles que fazem toda a guarda da grande fraternidade branca. E a pessoa sente. Sente. Tem gente que sente, tem gente que começa a fazer assim. Vai para um lado, vai para o outro. Só que assim, às vezes eu pergunto, falo, sente alguma coisa? Não. Aí eu começo uma a coisa rir e falo, tá bom. inconsciente. Exatamente. Tem gente que sente de verdade e fala, não, eu senti tirar. Eu senti tirar, senti puxar. E essa mesa, que resultados que ela dá? Retirada de bloqueio, retirada de magia negra, tudo quântico. Retirada de clones Magia negra quer astrais. dizer macumba, essas coisas também? Não necessariamente. Macumba Uma das maiores também? magias negras é a inveja direcionada. Mas, por exemplo, trabalhos assim. Trabalhos também. Porque o trabalho é quântico. O cara vai lá no encruzilhada, coloca um despacho ali e ele envia. Aquilo lá, o carro do lixo vai tirar, vão lavar a rua. Só que a hora que ele coloca aquilo num multiverso quântico, aquilo está sendo recebido. Depois que tira, aquele multiverso quântico gira em looping. Até ele acabar com a vida da pessoa. Olha, é isso que eu sempre questiono. Eu nunca acreditei muito em macumba. Uma coisa que me preocupava muito. Hoje eu acredito porque eu vejo resultados, assim, coisas negativas. Pessoas que estão bem, de repente, caem. Pessoas que estão no topo do sucesso e, de repente, somem. Aí eu falei, eu não sei se é macumba, se eu defino como macumba, ou outra... Mesmo porque macumba é uma dança, né? A gente pode falar como magia mesmo. E isso é possível tirar com isso? Com certeza. Tira Eu acho que eu tô magia, mago precisando. negro. É um negócio impressionante. E é quântico. O que é quântico? É rápido. É imediato. Na hora. Na hora. Gente, eu vou para o intervalo rapidinho. No próximo bloco, eu quero saber dos ETs, obviamente, que eu questiono. Uma vez eu vi uma luzinha no céu. E eu devia ter uns 14 anos. E.T. from home. Eu assisti o ET. Depois que eu assisti o ET, eu fiquei meio assim. Mas essa luz me perseguiu durante muito tempo. E só eu a via. Eu mostrava para as pessoas, até minha mãe é testemunha disso. E alguns amigos, que eu olhava para o céu, eu via a luz Era e azul? as pessoas não viam. Era uma luz intermitente, parecia uma coisa pulsante, sabe? Um coração, mas de uma cor mais amarelada, não era azul. E eu questionava aquilo. Foi aí que eu comecei a acreditar ainda um pouco em vidas, né? Em todo o planeta, na verdade, extraterrestres. Mas a gente vai falar sobre isso e entender o que é o tarô psicotrônico. E eu vou deixar uma pergunta que acho que muita gente gostaria de fazer ao Luciano. Se funciona tanto, você usa para você? A gente vai saber disso no próximo bloco. Não saia daí.
dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do mundo consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô, Rodinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. E você? Tudo tem a ver com alguma coisa. De onde vem a água que a gente bebe? Da torneira. Ih, nada a ver. Vem dos rios que nascem da mata. Sabia que a gente só respira por causa das árvores? A árvore respira? Respira. A árvore respira. E o que você tem a ver com isso? Meu ar. Minha água. Minha árvore. Meu ambiente. Mata Atlântica. SOS Mata Atlântica. Mais 25 anos. Voltamos com a Ana Kaline Entrevista. Hoje eu estou recebendo o Luciano Alves do Nascimento, Luciano Nassim, cantor e o radiestesista, é isso? É só um terapeuta vibracional e holístico. Terapeuta vibracional e holístico. Tem um recado aqui. Tinha que ser o Guilherminho, né? Que bom que o Lu tem você para dar visibilidade para ele. Eu não, acho que as pessoas estão começando a divulgar. Eu acho que quem fez trabalho... Tem muita gente famosa, vou dar bronca, que já foi atendida, né, pelo Luciano Nassim. Eu acho que esse testemunho é muito forte. As pessoas que foram atendidas por ele. Eu acho que a forma de responder ao Léo Dias é exatamente quem foi tratado, né, pelo Luciano, quem teve resultados positivos. Até pode questionar. O Luciano não liga para que questionem. Ele quer exatamente que questionem com, vamos dizer assim, conteúdo. Eu acho que você tem que questionar as coisas. Depois que você lê, de certa forma, fala, Luciano, por que isso acontece? Olha, diz isso, eu não acredito nisso. Ou qualquer outro tipo de situação. Muita sacanagem, ele colocou assim, desse pseudo-jornalista, não sei, né? Querendo sacanear ele. Cabe meus parabéns e que ele consiga reverter positivamente as coisas que esse... Vou ler que está aqui, babaca do Léo tenha falado. Estou de olho no programa hoje. Esse menino, entre aspas, gostei do entre aspas, quer dizer que ele é velho, né? Está dando uma aula sensacional. Preciso agendar uns 3 horários com ele. Você 3, eu uns 5. A gente pode ficar o dia 24 horas com ele, né? Vamos falar um pouco do que o Léo falou, do atendimento via internet e o tarô psicotrônico. Primeiro, como é que você consegue, numa distância, né? Porque muita gente lê tarô, mas é olho no olho, pessoalmente. Como é que você consegue, via internet, fazer uma leitura de tarô? Há muitos terapeutas conseguem. É? Porque o Skype, ele é quase um presencial. Né? A pessoa está ali de frente para outra. Então, assim, o fator Skype já ajuda. Mas não tem influência da energia, do olho no olho? Então, não porque é quântico. Por exemplo, a mesa psicotrônica, não. Sim, tem que e estar o tarô pessoa. psicotrônico, ele é mais incrível ainda. Por quê? Porque eu uso o sistema radiestésico. A radiestesia, nós temos uma forma, tanto na radiônica, que a radiestesia e a radiônica andam juntos. A radiestesia detecta, a radiônica faz a cura. Entendi. Para os dois, para as duas situações, é necessário um testemunho. Então, qual que é o testemunho? É o nome da pessoa e a data de nascimento. Mesmo se a pessoa estiver da minha frente, eu atendendo com um tarô psicotrônico, eu peço o testemunho. Então, eu anoto o nome, faço ela anotar o nome, ou eu anoto. Aí eu potencializo ele num decágono, que é um gráfico. Um decágono, né? 10 lados. Sim. Potencializei ele, eu meço na régua, tá 100 e poucos por cento. Eu não entendi o que ele falou pra mim, o decágono 10 lados. Você acha que ele... Não, tá tudo bem. Aí eu coloco... Não, porque algumas pessoas podem não saber o que é um decágono. Tô brincando. Aí eu coloco na régua de Boves,
que é a régua que mede em angstroms, ou seja, a Mas é uma régua comum? Uma régua. Uma régua. Uma régua. Só tem esse nome? Só tem esse nome, régua de Bovis. Foi Anthony Bovis, se não me engano. Esqueci o nome dele. Bovis. Que descobriu que criou a régua de Bovis para fazer a medição em angstroms. Então eu meço, deu 100%, o testemunho está pronto. Então se a pessoa estiver lá no Iapoca, eu conecto ela. E o que você vê no tarô psicotrônico? Nós vemos o presente, o que está acontecendo no momento, e o que pode ser feito para mudar. O lado espiritual, o que ela precisa, o que pode vir a acontecer com o lado espiritual dela, e o que ela precisa alterar para melhorar. O passado, o que influenciou. Nós vemos o lado de amor e relacionamentos, ou seja, o que está acontecendo, quais tipos de energia Mulher só vai para isso, né? Então, mas é isso que eu explico às vezes, eu explico isso para as pessoas, falo, às vezes o seu problema de relacionamento não está no relacionamento em si. Pode estar no ele seu pode passado, estar no seu passado, ele pode estar presente. no seu lado financeiro, que é outra casa. Ele pode estar realmente no seu presente, ou pior, no lado espiritual. Então precisa resolver, de repente, num contexto geral, para que se resolva uma determinada situação que a pessoa foi procurar. Entendi. Então, aí depois eu vou para a casa do financeiro, um futuro próximo, por quê? Porque o tarô tem isso, é 3 a 6 meses a previsão. Eu não passo então eu tenho disso. que voltar a ler. É sempre bom voltar a ler, por quê? Depois de quanto em quanto tempo? O futuro ele é mutável. Tá? Principalmente o que o tarô psicotrônico e como outros terapeutas fazem e falam, e esta é a realidade. O tarô ele te dá uma direção. Pode acontecer tal coisa. Depende do seu comportamento. Exatamente. Se você conseguir aqui mudar tal coisa, você altera essa frequência. Se a pessoa sabe que ela vai ter um problema lá na frente, e ela não fizer nada para mudar, ela vai ter um problema lá na frente. Claro. Aí vai falar, pô, aquele tarólogo é bom, rapaz, o cara falou, impressionante. Aí o tarólogo fala, você vai ter um problema lá na frente, porém... E pode ser o contrário também, né? Se a pessoa evita e fala, pô, ele falou que eu tinha... Ele falou que eu tinha, não fiz nada. Não aconteceu Por isso nada. tem que ter dado as duas polaridades. Porém, você pode mudar. O que acontece com esse tarô? Ele tem uma polaridade de previsão. Então eu dou essas previsões já com uma pincelada do que a pessoa deve ou não fazer. Sempre com um pêndulo na mão. Que aquele negocinho, sempre ele com um mexe pêndulo na sozinho. mão. Por quê? Porque aí é que está o psicotrônico. Ele vai girando e me dizendo sim. Ele te responde. Ele me responde. Se eu falar uma groselha... Mas de onde vem isso? Da energia também? Energia. Tá. Se eu falar uma groselha, ele vai gerar o contrário. Porque quem está me respondendo, aí é a grande sacada do psicotrônico. Quem está me respondendo, tanto na mesa psicotrônica como no tarô psicotrônico, não são os meus mentores. Quem são? São os mentores da pessoa. Porque os mentores da pessoa conhecem a pessoa. Exatamente. Então, o que a pessoa tem que saber são os mentores da pessoa que vai me dizer. Se os mentores da pessoa não querem que ela saiba de algo porque pode vir a prejudicá-la ou porque ela precisa passar por determinada situação, não é para saber. E a pessoa pode te fazer perguntas. Sim. Isso também ela vai ele fazer, responde. É lógico. Ela vai fazer as perguntas. Isso a distância não Isso influencia. Não, em nada. Em absolutamente nada. Aí o que acontece? Depois que terminou a parte previsiva todinha, eu mudo a frequência para uma polaridade de tratamento. As casas mudam de lugar. E aí ele indica o tratamento exato para a pessoa, seja ele médico, não se deve descartar jamais a ciência. Sim. Ou uma PNL, coaching, que inclusive eu vou falar sobre isso, porque eu estou com o Cristiano Leal Coaching, que é o meu sócio, parceiro, irmão, e nós criamos a Ewing. E ela é uma empresa, é uma corporativa de desenvolvimento humano. Então nós vamos trabalhar juntos. O lado mental, espiritual e físico. Para justamente lapidar a pessoa e ela vai sair realmente de dentro desse processo uma nova pessoa. Seria um carvão para um diamante bruto. Por exemplo, nesse caso, a gente tem muitas empresas que investem, né? Nessa questão do coaching. Sim. É possível tratar grupalmente, ou seja, várias pessoas ao mesmo tempo, de uma empresa? Uma empresa contrata o seu serviço, por exemplo. Olha, eu tenho um grupo de 10 funcionários que eu acho que precisam. Com certeza. É possível fazer isso simultaneamente? Essa é a grande mesmo sacada. Com pessoas diferentes? Essa é a grande sacada. Logo Como? mais você vai saber. Segredinho. Ele já apareceu com o Cristiano aqui no programa. Ele já apresentou o Cristiano pra gente. Cristiano Se é quiser dizer, sensacional. isso é possível. É possível. Existe um processo que nós desenvolvemos que chama CMD.
Cleaning, Modeling, Directing. Então, nós limpamos a pessoa energética e espiritualmente, ela passa por um processo de modelagem pela PNL e vai para o coaching. Nesses 3 processos, ela já sai outra pessoa. Isso dura quanto tempo? Ah, isso pode variar, dependendo da pessoa. Varia de pessoa para pessoa. Aquilo que eu te perguntei, já que funciona tanto para os outros, né? Você usa para você. No começo até você falou assim, eu era famoso. Isso, de certa forma, não poderia ter te ajudado a continuar na fama? Ou, de certa forma, havia mesmo essa quebra e você aceitou? Você falou, olha, eu posso mudar o rumo. De repente, você foi avisado que, o Luciano do Trem da Alegria acabou. Agora tem que criar o Luciano novo. Só que você vai pagar o preço para isso. Por quê? Você vai começar tudo de novo. É óbvio. Né? Você cresceu, você amadureceu. O seu lado musical também evoluiu. Você pode ter sido avisado disso. Foi isso que aconteceu? E fui. E você pagou o preço? Sim, só que os sinais a gente tem que analisar, né? Com uma certa cautela. Você faria diferente alguma coisa? Não sei. Não sei, é ótimo. Não. Eu acho que não. Porque para chegar nos finalmente você tem que passar por tudo aquilo. Óbvio, existem as escolhas. Existem vários caminhos. Mas eu acho que não. Eu acho que não. Você usa o seu trabalho para você em que situações? Para me limpar, para me proteger, para proteger aqueles que estão ao meu redor, porque os ataques são muito fortes. Quando você se torna um guerreiro da luz, o ataque é muito forte. Ele vem de todos os lados. Por exemplo, a gente teve agora da mídia. Não, mas fora isso, mídia... Não, isso foi até uma coisa inusitada, porque, na verdade, eu tive outros convites para fazer, outros programas e eu recusei. Eu recusei porque eu não quero que vire um circo. Mas você perguntou. Perguntei. Né? Perguntei você para os meus mentores. Devo ou não devo? Não. Porque vai virar um circo. Por quê? Porque eu fui sucesso no passado. Eles utilizam isso como uma forma do tipo assim, ele fez sucesso no passado e agora não é nada, virou tarólogo. Não. Não é isso que acontece. Eu trabalho com isso há muito tempo. Não, isso começou até antes do sucesso, né? Exatamente. Se você pensar o lado espiritual começou muito antes. Né? E hoje eu trabalho com isso e poucas pessoas sabem porque eu divulgava para poucas pessoas. E eu continuei divulgando para poucas pessoas. Eu não fui lá, bati na porta do cara e falei assim, dá para você publicar esse negócio aí? Não. Continuou assim e vai continuar. Eu continuo fazendo shows. Não, e a gente... Continuo tocando, continuo produzindo. E tá assim... Eu não entendi. Tem até gente que me pergunta, que vê o programa e fala assim, nossa, eu vi o Luciano fazendo, que legal, eu não sabia desse lado dele. Exatamente. Mas sem questionar ou criticar. Eu acho que a gente tem aquela coisa do livre-arbítrio. E em segundo lugar, né, nós somos donos, né, de nós mesmos. Sim, né? somos Então o donos do caminho, nosso próprio destino. a gente escolhe os Exatamente. caminhos. Né? Então, nesse caso, o tarô psicotrônico te ajuda nisso, na sua proteção, na proteção... A mesa psicotrônica. A mesa psicotrônica. Confundo. É porque o tarô é o tarô mesmo. Mas você cartas, usa o tarô para você? Uso, lógico. Para dar sempre uma... Opa, então tem um pepino aqui, então vamos resolver aqui primeiro e tal. Tem coisas que não tem como. Se os senhores do karma, o que você tem que passar para qualquer tipo de aprendizado, não vai ter como, você vai ter que passar. Isso é uma coisa que não tem o que fazer. Acabou, é karma, vai passar. Você pode amenizar, é diferente. Quer dizer que você acredita em destino? Eu acredito no final, no destino final. O que é a morte para você, Luciano? Uma transformação, a passagem. Você acha que não tem fim? Acho que não. É? Não teria a menor... O que você acha que tem depois? Como diz o meu Eu amigo sempre Caio, pergunto isso. Caio Nogueira, não faz nem o menor sentido. Porque eu sou mais cética, né? Eu acho que morreu, acabou. Mas... E tenho medo de ser assim. Porque eu acho que o que pode existir pode me surpreender. De certa forma, eu não estou preparada para isso. Surpreende, né? Eu acho que acaba. Então eu tenho bastante. Mas o que é? Qual que é o teu pensamento sobre a morte? É uma passagem, é uma transformação. É o casulo da borboleta. Mas para onde a gente vai? A gente vai para um lugar bem melhor. Existem várias colônias. A gente volta? Claro. Tanto que na gente, mesa... dá para escrever um livro sobre isso. Tanto que na mesa psicotrônica eu já fiz curso de apometria, trabalhei com apometria. E na mesa psicotrônica eu faço apometria. E a apometria nada mais é do que a gente vai lá atrás das outras vidas, busca aquela subpersonalidade que pode estar te atrapalhando naquele momento, ou seja, aquilo que você viveu pode estar te incomodando e encaminha ela
para uma determinada situação para que ela tenha esse aprendizado. Os lugares de aprendizado são exatamente esses lugares que a gente vai depois da morte. E aquela coisa que a gente sente, né? Quando você tem alguns relacionamentos, tipo, eu tenho um relacionamento, eu e minha filha somos mais irmãs do que filhas. A gente briga muito. Então a gente fala assim, em outra vida nós fomos inimigas. Isso existe? Pode ser. Que as pessoas se encontrarem Sim. de outras formas? Isso existe muito. Eu adoro isso. Eu adoro isso. Existe muito. Existe tudo. Olha que louco, eu não Tudo acredito, que você- acho que tudo acaba e acho que as pessoas se encontram. Então, Você precisa passar pela mesa. mas isso é muito interessante. O lance da vida passada, ela pode ser tão complexa que às vezes não há necessidade de você entender tudo, e sim apenas uma subpersonalidade. Porque pode ser essa que desencadeou. E aquilo está te atrapalhando, aquilo tá modificando o seu padrão vibracional. E você não pode tirar isso de você, porque é você em outro multiverso. Ela é mais forte às vezes, até porque ela está em outro multiverso. Então é interessante você tratar. E esse tratamento a apometria faz. Que coisa maluca. ET. Vamos lá, eu adoro. E.T. A gente teve, né, o ET de Varginha. Ele realmente... Foi verdade o ET Eu não de sei, eu Varginha? não vi. Não vi o ET de Varginha. Mas eu li sobre muitas coisas. O que é esquisito são os homens de preto aparecerem em Varginha, né? No dia seguinte. Que homens de preto? Os da CIA, FBI. Ah, sim. Sim. Né? Que foram O até... Exército, o Super-Homem, né? Apareceu todo mundo de repente em Varginha porque, uma coisa normal, é besteira. Mas não os sei. americanos acreditam muito mais em extraterrestre do que nós, né? Eles têm uma área trabalho. 51, né? Mas, por exemplo, por que eles não aparecem pra gente? Se a gente consegue, a gente tem aqui o planeta Terra, né? Eu consigo ir daqui para Estados Unidos, para Europa, eu vou visitar. Por que eles não vêm aqui? Eles E apareceram. se mostram? Não. Assim, de uma forma mais, vamos dizer assim, recorrente e direta. Tá, vou fazer uma pergunta pra você. E lá vem. Que medo. Se você tivesse uma consciência crística muito elevada, extremamente elevada, e você visse o planeta Terra do jeito que ele está, de 50 anos atrás até hoje, ou até mesmo antes, na Idade Média, você entraria? Se eu tivesse condições de arrumar, sim. Tá, mas se você soubesse que só o próprio ser humano conseguiria se arrumar, você entraria? Não sei. Talvez por curiosidade. É o que eles fazem. Mas por que a gente não vê? Poucos podem ver. Principalmente as naves do comando. As naves do comando quase ninguém vê. Porque eles são metamorfos, mesmo. Assim como os seres reptilianos são metamorfos, as naves também. Então elas podem se disfarçar de qualquer coisa. Daquilo que você menos imaginar, você está olhando para o céu, a nave está lá, você não vê. E essa coisa do ser abduzido, existe? Sim. Pô, eu não sei quantos milhões exatamente o número preciso, mas é assustador. Por que eles são abduzidos? Testes. Aí já são Quer abduzidos dizer, eles por não outros... querem vir pra cá, mas querem Não, mas levar a aí gente pra lá, né? Não Pra confunda o estudar. comando Ashtar, Ah, não lá confunda vem. o comando Ashtar, que é um comando crístico, Certo. ou seja, ele vem a serviço do Criador e de Cristo. Entendi. Então, assim, é um outro naipe, é um outro rolê. Existem outros seres, como arcturianos, pleiadianos, sirianos, alguns seres da Confederação Galáctica de Órion, que são seres que vêm nos auxiliar. Isso tudo provado. Provado. Eles vêm nos auxiliar, junto com a hierarquia dos mestres ascensionados do universo. Entre eles Jesus, Mãe Maria, Mestre Moria, Mestre Hilarion, enfim. Entre outros, vou começar a citar os nomes aqui, só vai dar nome. Isso tudo se mistura? Eles estão todos juntos. Agora, existe uma outra gama de extraterrestres que eles fazem testes, aonde vêm as abduções. Eles implantam as pessoas fisicamente, não só astralmente. Eles implantam fisicamente as pessoas para manter o controle. Existem os seres reptilianos, esses são complicados, bem complicados, porque eles dominam, eles querem dominar tudo que eles veem pela frente. Eles querem bagunçar mesmo. É uma coisa complicada. E bagunçam? E bagunçam. A maioria das naves Como? que as pessoas veem, batem fotos, essas coisas, são essas naves, são esses seres. Não são seres comuns. Que vem exatamente pra tipo de afrontar. Exatamente. Não, são o que eu chamo de greys, são os cinzas, e os reptilianos. Você perguntou se a luz que eu tinha visto era azul, por quê? Qual que é a diferença da cor? Azul Eu- pleiadiano.
E eu vi amarela, Orion, o que é? Talvez. Amarela pode ser Alfa Centauro. Pode ser, não estou garantindo. Então eu posso já ter visto mesmo. Mas por Pode que ter só visto. eu vi? Porque são E poucos eu mostrava quem para as pessoas, falava, tá vendo? Porque Não, são não tô poucos que vendo vêm, nada. não são todos É que vêm muito- as naves. E fica até são uma coisa poucos. chata, né? Porque você fala, você é louca? Não, eu tô vendo. Isso já É que- aconteceu muitas É que nem vezes, o assim. espírito, né? Por isso que eu não falo, porque Vai os ter caras um vão falar assim, espírito meu, você é sentado louco. ali, você vê e eu não vejo. E outra coisa, às vezes o que você está vendo não é um espírito, às vezes. O Comando Astra faz muito isso. Eles têm uma tecnologia, uma astrotecnologia tão violenta, que eles programam um holograma. Na verdade, você não está vendo o espírito, você está vendo um holograma dele da nave. E holograma é uma coisa O holograma, real se hoje. você olhar, Sim. você fala, é um espírito. Você está vendo o cara ali. Bom, hoje a gente tem aí shows com gente que já morreu, É, cantando holograma, é. num holograma. Isso. Isso eu tô falando em 1930. Os caras já tinham esse lance do holograma. Ah, eles estão muito mais à frente, né? Pelo que a Exatamente. gente Uma lê... tecnologia inacreditável. É inacreditável. Porém, a tecnologia deles lá é muito incrível. As dos magos negros, ou seja, dos caras ruins, também. Dos seres reptilianos, também. Você acredita que corremos o risco de uma invasão em algum momento? Segundo o Chico Xavier, sim, né? 2019. 2019 nós podemos ter uma invasão. Segundo o mestre Chico Xavier, sim. Quem Sim. foi Chico Xavier nessa... Eu assisto 20 vezes o filme dele, eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Era uma coisa... não dá para definir, Não. né? Não Porque tem- não você tem olhar para um definição. homem daquele e ele pegar na sua mão, você pode chegar a pessoa mais louca e irritada do mundo. Ele encostava em você, quando ele pegou na minha mão, eu falei, gente, seu corpo amolece, né? Porque eu acho que ele ainda está aqui. O corpo amolece, te passa uma paz. Eu tive um recado da minha avó imediatamente. Ele olhou e falou assim, não chore pela sua avó. Ela está te protegendo. E foi a única pessoa que eu chorei pela morte mesmo. E senti falta. Eu tive Chico também Xavier- contato com ele muito bom também. Foi menos, não vou dizer valorizado, mas a gente deixou passar o Chico Xavier de uma forma muito superficial. A gente deveria ter usado mais o Chico Xavier. Não, ele foi o que ele tinha que ser. Ele foi o que os amigos os amparadores espirituais quiseram que ele fosse. Aquilo. E foi no forma que tempo ele foi. certo, do E jeito eu certo. vou falar, 400 livros, 400 tá bom, né? livros. Não, fora Tá as de bom tamanho. Não, e as psicografias, milhões. milhões, né? milhares, milhões, sei lá quantos. E era uma coisa assim que eu falo para você. Por exemplo, quando a gente fala em incorporar. Você falou que incorporou quando pequeno. Sim. Você ainda incorpora? Sim, E o que você faz com isso? algumas cirurgias espirituais. Por exemplo, qualquer tipo de enfermidade? Não, é feita uma triagem, porque dependendo da situação e da alçada, não pode se fazer, dependendo do karma. Isso tudo quem sabe são eles, eu não sei de nada. Quando você Costumo começou... brincar, não sou mais diretor. Não, você começou a fazer cirurgia espiritual. Que é uma coisa que Sim. muita gente desconhece. A gente falou de tarô, né? De coisas mais Isso é recente, tá? palpáveis. Mas a cirurgia espiritual é recente? É bem recente. Bem recente. Colocar em torno de 3 meses que tá acontecendo isso. Como é que você foi chamado? Ixi. Fui fazer um reiki em uma pessoa e de repente eu senti uma presença e começou a ficar coisa diferente e aí depois eu fui intuído através da mesa psicotrônica e através de outros mentores e me falaram quem era, como era e o que tinha que ser feito. Eu fiz, nossa, foi uma coisa muito assim, buf. E ele vem na hora dele ou na hora que você chama? De repente você fala assim, não, Não, vou ele tem um dia. eu vou operar. Ele te dá o dia. Ele tem É um né? dia certo. É um dia certo, E um a hora tempo certa, certo. Exatamente. Quantas pessoas você já operou, Luciano? Mais ou menos. Ixi. Acho que umas 8. E os resultados disso? Bons. Muito bons, graças a Deus. Que tipo de doenças? De câncer a erisipela, essas coisas. E essas pessoas testemunham sobre isso? Eu não peço. Falam sobre isso? Eu não peço testemunho nenhum. Nem da mesa. Tem uma ala no meu blog, no meu site, que é um site blog, né? Tipo hot site. Que chama depoimentos. Se a pessoa quiser, ela manda pra mim por e-mail e fala, coloca lá, tá bom.
Mas se ela não quiser, também... Porque esse depoimento, esse relato de experiência tem que prover da pessoa. Vontade da pessoa. Eu não peço. Eu não peço mesmo, porque assim, eu acho que o relato tá lá em cima. Você ganha dinheiro com isso? Você vive disso? Com a terapia, sim. Com as terapias profissionais. Com a cirurgia, não. Você não cobra nada? Não. De forma nenhuma. O que é isso que você trouxe? Nosso tempo tá acabando, eu quero mais Isso 2 horas aqui... de programa. Não, eu só Posso? trouxe. Eu trouxe... Isso aqui é um isso? bloqueador. É um bloqueador de espelhos que eu desenvolvi. Ele é imantado. Ele sai com mais ou menos 240 mil angstroms de potência. Quem? 240 mil angstroms, que é a medição da física. De potência. E ele bloqueia os espelhos. Como assim? Porque eu ponho isso aonde? No espelho. Eu grudo no espelho. Você coloca no espelho. Na verdade, o ímã não é para você grudar, a não ser que tenha a fórmica. Sim. Né? Mas, ou metal. Mas ele, você colocando ele atrás do espelho, vou mostrar aqui pra vocês. Colocando ele atrás do espelho, o que ele faz? Ele bloqueia o portal, porque todo espelho é um portal. E ele abre às 3 da manhã e fecha às 3h33. E peraí, eu pego isso aqui tá um espelho. Isso. O espelho do meu banheiro, eu ponho atrás dele. Você faz assim, ó. Assim? Assim, ó. Ao contrário. Você só não pode inverter ele. Eu tenho que colocar nessa posição. Assim, nessa posição. Entendi. Aí você bloqueia. Eu bloqueio o quê, por exemplo? Bloqueia obsessores, bloqueia a forma pensamento ruim. Na maioria das vezes, mago negro. Porque eles saem justamente às 3 horas da manhã para sugar tudo. Por isso que muita gente cobre o espelho à noite. Antigamente Exatamente. a tradição das velhinhas, sabia? Cobre o no espelho interior. justamente pra isso. Olha, antes de dormir, eu vi isso uma vez, falei, por quê? E a senhora, isso deve ter uns 10 anos de idade, nem lembro. Ela pegava um lençol branco e cobria todos os espelhos da casa, da sala, do banheiro. E os espelhinhos que ela tinha, ela colocava dentro de uma gaveta e fechava essa gaveta. E ela falava que era por causa disso, era para não entrar coisa ruim, né? A linguagem que eles usavam, assim, olha, eu faço isso para não... E é verdade isso, os espelhos são... Eles são portais. Meios, assim, de entrada. Eles são portais. Todo espelho é um portal. Gente, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Eu acho que outras perguntas, o Luciano tem aí o Facebook dele, tem Instagram, tem blog. E eu acho que é interessante, quem tiver... a curiosidade de conhecer o trabalho do Lu, ele atende sim pela internet, viu, Léo Dias? Ele atende em casa também, ele faz cirurgias espirituais, se você precisar. O telefone é 96907-1510. Eu tenho aí no GC o telefone do Luciano, né? 96907-1510. E tá aqui, ó, tarô psicotrônico. Presente, passado, futuro, próximo amor, financeiro... Terapia, bloqueios espiritual, influências. A gente não falou dessa questão de influências. Emocional, mental, radiestesia, radiofônica. Radiônica. Radiônica, desculpa. Mesa psicotrônica de Horus. Isso. E Reiki. Então, quem tiver interesse em conhecer e chegar lá com fé, né? Com certeza o resultado vai ser muito mais positivo. E eu peço para o pessoal aguardar aí logo mais desenvolvimento humano e o Win. A gente vai lançar um lance muito legal que chama Além dos Limites. E você vai mostrar pra gente aqui no programa também, né? Fazer aqueles nossos quadrinhos, contando um pouquinho. Vou ficar tranquila. Aguardem. Tem os banhos também, né? Você Tem também os está banhos, desenvolvendo banho. A gente não verdade. falou dos banhos. Eu sempre fiz banhos, né? E eu tô fazendo agora para as pessoas, para comercializar. Né? Certo. Só que eu não é industrial. É uma coisa artesanal. Artesanal. Por quê? Porque senão vai colocar conservante. Não. Você faz? Sou eu que faço e eu coloco a energia reiki neles. Então, para cada situação, ela tem um símbolo de reiki, né? Tipo, pro amor, pra prosperidade, pra proteção. Então, tem vários tipos de banhos? Vários tipos de banho. São 3 tipos. Quais são? Proteção e limpeza. São flores? Não. Não, ervas. Algumas têm flores. O amor tem flor. Amor, Tem pétalas de rosa, assim. É legal pra caramba. E Yasmin, o cheiro é fantástico. A casa fica toda empesteada com aquele aroma. É uma maravilha. E tem pra prosperidade também. Esse é... Né? São 3 banhos. Eu vou tomar os 3. Depois eu conto pra vocês qual foi o resultado. Lu, seu recado final. Eu quero deixar um beijo a todos que estão aí acompanhando pelo Facebook, pela internet, pela AltV. E muita luz para vocês, muita força espiritual para todos.
Pra você, Aninha, obrigado. Amém. Vou procurar a mesa, fazer tarô, vou tomar banho. Depois eu conto pra vocês os resultados. É isso aí. Tô brincando, mas acho que a gente tem que se cuidar espiritualmente, principalmente, né? No mundo que a gente está vivendo, com essa coisa de energia negativa, eu também acredito muito na inveja, né? Acho que é uma coisa que a gente sempre tem que estar protegido. Se você acredita em qualquer coisa, em folha de arruda, em olho grego, qualquer coisa, né? A nossa fé movimenta montanhas, né? Já diziam isso há muito tempo atrás. E eu vou encerrar, eu entrevistei o nosso terapeuta vibracional e holístico, e eu vou encerrar para a gente lembrar um pouquinho também do cantor Luciano Nassim. A semana que vem a gente volta, um grande beijo e até lá. Às vezes sinto como se as pessoas só quisessem me fazer acreditar, roubando nossas ideias, distorcendo com seus ideais, e fala pelas costas